Graça e paz, família Getsemane, seja muito bem-vindo à nossa célula IGET. Eu não sei você, mas eu tava morrendo de saudade de estar aqui com vocês compartilhando a palavra de Deus. Como você se lembra, essa é a nossa ministração de célula da Getsemane. Então você pode utilizar essa ministração tanto para estudar quanto para passar na sua célula, transmitir aí esse vídeo. Então você pode fazer toda a sua célula normalmente e no momento da ministração você vai colocar esse vídeo e juntos nós vamos estar aí compartilhando a palavra de Deus. Nós vamos falar hoje, nosso tema tá muito pertinente, tá muito legal. Olha só, os segredos de uma vida vitoriosa pelo Espírito de Deus. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de uma vida vitoriosa pelos princípios de Deus. Então hoje eu quero falar de um homem chamado Josafá. E a história dele tá lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 17. Se você ler o capítulo 17 todinho, conta a história desse homem, que foi um homem que decidiu reinar sobre Judá, mas ele não reinou de qualquer forma. Ele reinou conforme a vontade de Deus. E o exemplo dele impacta muito a nossa vida. Você pode até pensar aí, mas eu não sou de fato um rei. Mas os princípios que ele usou para reinar aquela terra também podem abençoar as nossas vidas. Seja dentro da nossa casa, seja na nossa própria vida, nos nossos estudos, na nossa empresa. Se nós aprendermos esses princípios básicos sobre como liderar a nossa vida conforme a vontade de Deus, tudo vai fluir melhor. Josafá, ele viveu um momento de grande avivamento em Judá. E esse avivamento se deu por causa da postura dele como rei. Então a nossa postura como líderes, seja um líder, um sacerdote dentro da sua casa, seja um líder da sua célula, seja um líder dentro do seu trabalho, ela vai dizer muito sobre a sua vida, sobre como ela vai fluir. Tem um versículo que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, nós vamos ler juntos aqui. E diz assim: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se você acompanhar ali desde o início dessa história, você vai ver que em todo o tempo Josafá estava preocupado em cumprir os desígnios de Deus. Ele se deleitava na presença do Senhor. Aquilo lhe trazia alegria. Ele aprendeu a exultar, a se alegrar por viver os princípios de Deus. E por isso ele viveu um reinado muito abençoado, muito próspero. Às vezes nós procuramos tantas coisas para fazer para que a nossa vida dê certo, enquanto temos a palavra de Deus que nos dá aí os princípios corretos para seguir, para que possamos viver uma vida de santidade, mas também uma vida de alegria, exultante na presença do Senhor. E Josafá entendeu isso. Então vamos lá para o primeiro ponto da nossa ministração que você deve guardar no seu coração e aprender com a vida de Josafá. Primeiro, deixar-se guiar pelo Espírito Santo por meio da voz profética. Josafá, ele ouvia os profetas, ele consultava a Deus tudo o que ele ia fazer. Ele se preocupava com a vontade de Deus. Ele não fazia de qualquer jeito. Ele ia buscar aquilo que Deus queria que ele fizesse. Você acabou de prestar atenção nesse versículo que a gente leu? E ele diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Ele está até ensinando para o povo que essa é a regra que ele aplicou na sua vida. E aqui em Getsemane nós temos todos os anos uma palavra profética que vem através do nosso profeta, o apóstolo Marcos. E nós cremos nessa palavra e vivemos por essa palavra. Então pergunta aí do seu irmão que está aí na célula junto com você, você lembra? Qual é a palavra profética desse ano? Pergunta dele. Porque nós precisamos estar atentos à realidade espiritual. Porque a palavra profética nos dá direção. Por isso é tão importante ter alguém perto de você que vai te guiar, que vai te dar uma instrução, porque muitas vezes estamos em dúvida, estamos perdidos dentro das situações da nossa vida. Mas quando temos um profeta para nos guiar, tudo nos vai bem. Você lembrou aí qual é a nossa palavra profética desse ano? A gente está lá em Zacarias 4:6, que diz assim: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito,
diz o Senhor dos Exércitos. Então essa palavra profética está sobre nós. E talvez você esteja vivendo na sua vida situações que você já tentou de tudo, mas parece que não está fluindo. Então receba a palavra profética sobre a sua vida. Não vai ser por força nem por violência, mas pela ação do Espírito Santo na sua vida. Então vamos lá para o nosso segundo ponto. Diz assim: amor e fé na palavra de Deus. Vamos abrir juntos lá em Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando vamos fazer algo na nossa vida, precisamos compreender que a palavra de Deus é luz para nós. Mas, pastor, o que isso tem a ver com a história de Josafá? Olha só que interessante. Essa história é tão bonita que parece até que ela foi criada por alguém. Porque olha só o que aconteceu com Josafá. Ele se apegou à palavra de Deus. E ele começou a mandar os seus príncipes, os seus levitas, para os outros reinos. Porque eles iam para ensinar a palavra de Deus em vilarejos, em pequenas cidades, em outros lugares. Josafá enviava esses príncipes e esses levitas para ensinar a palavra de Deus. Eles meditavam nessa palavra dia e noite. E nós vemos por aí que muitas pessoas estão tentando vender as fórmulas secretas do sucesso. Todos os dias, se você abrir aqui na internet, você vai ver que muita gente tem uma fórmula secreta sobre como fazer as coisas funcionarem bem, sua empresa, sua casa, sua família. Mas nós precisamos compreender como cristãos que quando nos apegamos à palavra de Deus, ela traz luz sobre a nossa vida. Talvez aí na sua casa, na sua empresa, você esteja vivendo um momento de escuridão. Você esteja vivendo um momento onde você não está encontrando a saída. Mas quando trazemos a palavra de Deus para dentro do nosso lar, para dentro do nosso ambiente de trabalho, as coisas mudam, as circunstâncias mudam. E Josafá, ele soube disso. Então ele pegou e mandou esse pessoal por todo ajudar. E eles começaram a compartilhar a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu com aquele povo? Ele foi crescendo, ele foi sendo prosperado. Por quê? Porque a palavra de Deus nos traz isso. Olha, Josafá tinha um entendimento. Eu vou usar a mesma linguagem que nós estamos usando na Getsemane hoje. Ele queria que o povo não fossem apenas seus súditos, mas que eles fossem o mais um de Deus. Ele começou a instruir aquele povo por causa da palavra. A gente sempre ouve, né, que os maus políticos, eles se aproveitam da ignorância do povo. Eu sei que um rei dentro da nossa realidade não existe, mas ele era como se fosse um político dos dias de hoje também. E ali ele não queria que o povo ficasse na ignorância, ele queria que o povo fosse prosperado. E ele entendeu que só através da palavra de Deus aquele povo ia crescer e ia prosperar. E quanto mais isso acontecia, quanto mais a palavra de Deus era divulgada, mais o reino dele se tornava forte. E assim vai ser na sua vida também. Quanto mais a palavra de Deus entrar na sua casa, entrar na sua empresa, mais você vai crescer, mais forte será a sua família e mais vocês vão aprender a enfrentar todas as dificuldades. Então, juntos, como família, como célula, como igreja, precisamos nos esforçar para estudar a palavra de Deus. Aqui na Getsemane nós nos preocupamos muito com isso. Temos a nossa escola, a nossa EBGET. Eu não sei se você já participou, mas se você não participou, você é nosso convidado, porque lá nós estudamos a palavra de Deus juntos. Então as pessoas às vezes perguntam: mas quanto é essa escola? Ela é gratuita, porque o nosso objetivo é que você cresça, porque eu sei que quando você cresce, o reino de Deus também cresce. E quando nós trazemos a palavra de Deus para dentro das nossas casas, coisas boas acontecem. Então vem estudar a palavra de Deus com a gente, deixa aqui nos comentários sua dúvida. Não sei o horário, não sei como é. Nos nossos cultos nós sempre divulgamos. Então é muito importante que como igreja estejamos juntos, alinhados e buscando essa sabedoria que vem de Deus. E aí, você aprendeu esses segredos para viver uma vida vitoriosa? Olha só, vamos relembrar. Em primeiro lugar, nós temos que ter sensibilidade à voz profética. E em segundo lugar, precisamos amar a palavra de Deus. Então leva aí essas dicas para sua casa, aplica na sua vida. E aí, onde você está, junto com a sua célula ou junto com a sua família, você vai se reunir com essas pessoas que estão próximas a você e vocês vão orar uns pelos outros e declarar que durante esse tempo vocês vão caminhar em vitória, porque vão aprender a viver por princípios. Amém? E eu te espero aqui semana que vem para juntos estudarmos a palavra de Deus novamente. Uma boa semana, Deus te abençoe. Tchau!